É direito de todo cidadão ter uma educação de qualidade, envolvendo os processos de ensinar e aprender. A educação é o principal fator do processo de desenvolvimento de uma sociedade. Com uma boa educação, primeiro você tem redução de custos com a saúde. Você tem redução de custo com coleta de lixo. Você tem melhor qualidade de vida porque as pessoas se alimentam melhor, se cuidam melhor e você tem, inegavelmente, melhores condições socioeconômicas porque a mão de obra qualificada, né, ela também melhora o índice de produtividade aí do aspecto econômico. Então, não há como não considerar a educação como o principal fator do processo de desenvolvimento de uma sociedade. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, foi criado pelo INEP em 2007, como parte do Plano de Desenvolvimento da Educação. Ele é calculado com base na taxa de rendimento escolar e no desempenho dos alunos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e na Prova Brasil. Ou seja, quanto maior for a nota da instituição no teste e quanto menos repetência e desistência ela registrar, melhor será a sua classificação numa escala de 0 a 10. A nota do IDEB significa o bom desempenho, né, dos alunos conquistados ao longo de um tempo por um trabalho que tem pelo menos 3 vertentes. A primeira é a formação dos professores, a formação continuada dos professores. O segundo é a aquisição de material de apoio didático, pedagógico e também da garantia de todas as condições mínimas do trabalho, da realização do trabalho pedagógico. E o mais importante é ter uma política de qualidade, de melhoria de qualidade da educação. Esses são os 3 vetores que nós acreditamos que conduz à melhoria do desempenho. Em Mossoró, a média em 2014 foi de 5,1, maior que a nacional. Mesmo assim, ainda existem escolas com um índice inferior e aquelas que buscaram melhorias e atingiram a meta do município. A nossa escola ela vem aumentando gradativamente, porque em 2009 o nosso IDEB era 4,7. O ano passado nós conseguimos 5,1. Então a escola vem progredindo, aumentando o IDEB, a aprendizagem. A questão da evasão, nós não temos evasão nenhuma na escola. Há 3 anos que nós não temos nenhum tipo de evasão. Então isso é graças ao trabalho do professor, ao trabalho da equipe. Porque não é só uma pessoa que faz a escola. A escola é um todo, é uma equipe, é um conjunto. Então, desde a pessoa da portaria, do ASG, da merendeira, ao professor, supervisor, diretor, todos trabalham em prol de um único objetivo, é a melhoria da aprendizagem do aluno. A Escola Rotary, localizada no bairro Santo Antônio, vem conseguindo ultrapassar a média nacional do IDEB. A instituição ganhou selos de qualidade durante 5 anos consecutivos. Isso é mais uma demonstração dos resultados de um trabalho de equipe, né? Ninguém conquista a educação ou obtém bons resultados trabalhando isolados. Então esse prêmio de qualidade, que até então a Escola Rotary é a única em Mossoró, porque quando criaram as secretarias, os órgãos maiores da educação criaram isso daí, criaram também como um incentivo, não para a competição de escola, mas como um incentivo a mais, né, a todos trabalharem com mais desempenho, conhecendo o aluno, procurando fazer o seu dia a dia significativo na escola. Então, para nós foi uma grande satisfação quando nós fomos a primeira escola e quando eles enviaram um documento com os critérios em que deveria atingir para um prêmio de qualidade, né? Porque hoje o prêmio de qualidade, bons resultados, não é só você colocar no papel, é você realmente mostrar também no concreto os resultados obtidos. E graças a Deus, ao trabalho de equipe, direção, supervisão, professores e todos os outros segmentos, né,
porque faz parte da escola merendeira, zeladores, todos fazem parte para que a gente tenha, todos têm sua parcela de contribuição para que a gente conquiste esse prêmio de qualidade. A escola é uma empresa como qualquer outro empreendimento que tem um processo de produção. Então, como você tem 99 escolas diferentes, sempre em qualquer modelo de escolha de gestor, você vai ter processos de gestão diferentes. Então, quando a gente diz que é diferente, é porque realmente liderar, você ter um espírito de liderança, isso não é uma coisa tão fácil. Dentro de uma própria universidade, você vai ter cursos, né? E você vai ter gestões de cursos diferentes dentro de uma mesma instituição de ensino superior. Isso acontece também na educação fundamental quando tem uma rede. É por isso que quando você tem os desempenhos, né, em nível do Brasil, quando você tem IDEB, quando você tem ENAD, né, ou quando você tem ENEM, os desempenhos são divulgados em termos de média. Porque entre uma turma você vai ter aquele aluno que se destaca mais, aquele aluno que se destaca menos. E às vezes é o mesmo professor também. Então a individualidade dos alunos numa turma também faz a diferença. Por isso que se trabalha com média, né? O índice médio de desempenho foi tanto. Por quê? Porque você vai ter, né? Quer dizer, nós temos escolas que têm 6,6. Mas a mesma rede tem de IDEB, e a mesma rede tem escola que tem 3,1. É o que vai dar o 5,1. Né? Porque tiver as escolas que tiveram acima de 6, que a média no Brasil é 4,9 e que em Mossoró, na rede municipal, é 5,1. Por isso, porque nós temos 14 escolas que estão acima da média, mas tem aquelas que estão niveladas e tem aquelas que estão abaixo da média. Eu sempre considero que tem contextos. O primeiro é de gestão. A gestão das escolas, elas são diferentes, mesmo que a política, né, seja a mesma, mas a gestão, ela muda. Você vai ter os mesmos professores, teoricamente, dentro da mesma política, mas não são os mesmos professores, eles podem ter a mesma formação. Né? Mas a prática, a dedicação, o compromisso dos professores são diferentes. A gente tem que contar com a questão familiar, isso daí precisa que tenha, para o interesse dos alunos também. Material pedagógico nós temos. Os professores são comprometidos, Então, se nós ainda não conseguimos alcançar o índice máximo, estamos trabalhando para isso. Não conseguimos pelas questões de grade, coisas vai seguindo. Como eu disse no início, é um processo. Na educação, você só colhe os resultados no mínimo 5, 6, 8, 10 anos depois. Você não colhe o resultado apenas de um ano para o outro. Você precisa de uma educação infantil com uma boa base para que seja garantido o processo de alfabetização na idade certa, que é considerada até 8 anos de idade, que para nós consideramos o ciclo da infância. Depois vem os anos iniciais, que é muito importante que você conclua o 5º ano, que a criança conclua o 5º ano já sabendo ler e escrever muito bem e com um bom desenvolvimento intelectual, né, para enfrentar aí os anos finais, para aquela conclusão inicial de 9 anos de estudo. Um dos nossos objetivos é a permanência do aluno na escola. Isso contribui muito porque favorece o nosso acompanhamento, né? A gente acompanhar de perto esse aluno na sua aprendizagem, no seu dia a dia, nas suas dificuldades, nas suas expectativas. Durante os anos letivos, dificilmente nós temos evasão e a saída de alunos acontece, porque isso faz parte do processo também. Mas dificilmente o aluno aqui também pede transferência, a não ser que seja por uma causa, uma razão maior, né? De muita conveniência também para a família, né? Por uma necessidade até maior, não sendo
nós não temos esse pedido de transferência, muito pelo contrário. Nós constatamos aqui na escola alunos de diversos bairros de Mossoró. Para vocês terem ideia, nós temos alunos do Van Rosado. Nós temos alunos da Boa Vista, porque já estudavam aqui por uma necessidade, precisaram se mudar, mas não saíram da escola. A educação é um processo, então ele depende dos professores, como o professor está, a satisfação dele, para que haja o processo da aprendizagem. O professor ele precisa estar bem com ele precisa estar satisfeito, ele precisa estar bem situado no seu contexto, para que ele possa dar uma boa aula e gradativamente o aluno possa ter uma boa aprendizagem. Então, a educação hoje ele é um conjunto. Para você alcançar alguma coisa, hoje nós temos que ter um conjunto. Jamais trabalhar isolado só por um segmento. Apesar que nós sabemos que os professores é quem estão no dia a dia em sala de aula. Mas para isso eles têm que ter todo o apoio dos diversos segmentos educacionais e escolares. Tem um outro vetor muito importante, que é o contexto em que a escola está inserida. Você vai ter contextos mais favoráveis a um processo de aprendizagem e um contexto menos favorável. Eu acho que a escola está bem localizada, a clientela da escola é uma clientela boa, então assim, nós não temos problemas de violência na escola, nós não temos problema nenhum de alunos agressivos, tem casos normais, mas assim, violência, de problema com polícia, com conselho tutelar, com justiça, nós não temos. O que eu atribuo é um trabalho de envolvimento dos diversos segmentos da educação, né? Envolvendo secretaria de educação, a escola, o pai, família, e, enfim, a comunidade escolar. É impossível a gente alcançar um bom resultado se todos não tiverem a sua participação, o seu compromisso, acompanhar e monitorar o dia a dia da escola. A questão de estrutura da escola, a escola tem uma estrutura ótima, nós temos quadra, nós temos ginásio olímpico, enfim, material pedagógico, temos todo o material pedagógico, a maioria. Nós temos material na escola que algumas escolas privadas não têm. Vou dar um exemplo aqui, mesinhas digitais, eu não tenho conhecimento de nenhuma escola privada ter essas mesinhas digitais. E várias escolas do município já têm essas mesinhas, inclusive nós. A alimentação, a merenda é de qualidade, seguido à risca o calendário, o cardápio elaborado pelas nutricionistas. A educação, ela é direito e dever de todos. Muito embora que a gente só lide dizendo que a educação é direito, né, de todos e dever do Estado. Mas, na verdade, todos nós temos direitos e deveres. Então, a política é a mesma. O que nós fazemos, né, nós enquanto gestores, dar uma orientada em termos de intervenção para aquelas escolas, né, que estão com desempenho menor. Então, elas são monitoradas e de maneira que você incentive para que elas atinjam melhores resultados.